paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um programa do Global Focus. Nós temos a alegria hoje de ter conosco o nosso pastor Luiz Saião, falando-nos e respondendo algumas perguntas sobre teísmo aberto. A primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor Saião: quais os desdobramentos do termo teísmo aberto, dessa ideologia no Brasil, pastor? Difícil a gente falar em expoente desse pensamento no Brasil. Por quê? Existem duas maneiras de a gente pensar em termos de teologia. Uma é pensar em teologia no sentido mais acadêmico, técnico, e se proponha a escrever isso do ponto de vista acadêmico formal. Eu não vi nenhum trabalho acadêmico formal feito no Brasil, como aconteceu com, por exemplo, nos Estados Unidos, que eram professores de seminários que elaboraram uma coisa do ponto de vista mais técnico. Não há nenhum tipo de organização desse sentido. O que acontece é que, aparentemente, alguns ambientes foram influenciados por esse tipo de pensamento. Não é aqui segredo para ninguém, e foi ventilado bastante pela imprensa evangélica, e alguns posicionamentos, maneiras de se expressar, por exemplo, o pastor Ricardo Gondim chegou a apresentar, tinham relação com o teísmo aberto. Eu não sei em que medida ele, de maneira explícita e objetiva, vai se identificar com o pensamento. Pode ser que parcialmente sim, mas parcialmente não. Muito bom. Que bênção poder estar ouvindo hoje o pastor Luiz Saião. Mas agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta para o pastor. A segunda pergunta, pastor, podemos chamar de hereges os defensores do teísmo aberto, que ensinam que Deus precisa de ajuda? Podemos chamá-los de hereges? A palavra herege, ela tem significados diferentes em ambientes diferentes. A conclusão que eles têm sobre a doutrina de Deus está fora dos parâmetros fundamentais da teologia clássica, daquilo que é considerado um consenso evangelical. Há pensadores dentro do que é chamado teísmo aberto mais radicais, mais extremados, e há aqueles que levantam um pouco a reflexão a partir da busca de um Deus mais relacional, e que não sei se dá para a gente colocar todo mundo debaixo do mesmo tipo de foco, mas os posicionamentos de pessoas como o Sanders e o Clark Pino seguramente entram em roda de colisão com aquilo que é consenso da teologia evangelical. Se a gente preferir óculos desse tipo, que eu acho dispensáveis, eu acho que não ajudam muito, algumas pessoas, confrontando os dois pensamentos, vão chamar isso de heresia, e, de certa forma, é herético, no sentido de sair fora de uma doutrina muito essencial e fundamental. Ok, pastor, muito obrigado pela resposta. Eu quero estar aqui fazendo a terceira pergunta para o pastor Luiz Saião. É possível sermos teístas abertos sem notarmos? E se é possível, como identificar isso? Como podemos identificar que a nossa ministração, a nossa teologia está partindo para a linha do teísmo aberto? Quando a gente apresenta uma linha de pregação que seja exageradamente antropocêntrica, que tenha afinidade com essas referências que a gente apresentou, essa ideia de que parece que o problema maior é uma busca de acho que duas vertentes um pouquinho sensíveis que tem que ser consideradas. É a busca de uma imanência exagerada, a ideia de falar do mundo teológico, que é um problema que o raciocínio mais liberal trouxe para a nossa realidade hoje, que a teologia é condicionada pela sociologia ou pela psicologia. Então, a realidade é a realidade do mundo no universo bem horizontal. Quando a gente cai na direção dessa, e quando a gente cai, eu acho que nessa fragilidade que o pensamento de hoje
tem trazido para nós, que é essa contraposição do amor com a justiça de Deus, essa busca de certa forma, negociar referências fundamentais com o mundo pós-moderno, aí a gente corre o risco de, vamos dizer, sofrer um tipo de influência nessa direção. Então, a gente tem que prestar atenção, tem que se voltar para o texto bíblico, tem que alimentar a mente e o coração com boa literatura, um bom direcionamento teológico, para evitar, vamos dizer, deslizes exagerados de um lado ou de outro. Pastor Luiz Saião, o modismo hoje em dia das nossas igrejas que anda por aí na questão do determinismo, podemos dizer, até mesmo nossos cânticos, louvores que cantamos nas igrejas, podemos afirmar que são essas teologias, essas pregações são influenciadas pelo teísmo aberto? Sim, faz parte desse tipo de desequilíbrio, de desvio, e a gente tem uma luta muito grande dentro desse contexto. Por quê? Porque nós temos uma cultura, primeiro moderna, depois pós-moderna, que é uma cultura dominante secular. Na verdade, grande parte das pessoas do mundo de hoje são o que a gente chama de ateus práticos. Eles vivem como se Deus de fato não pudesse fazer nenhuma diferença na vida humana. E quando esse tipo de pensamento domina a realidade, o máximo que a gente faz com a teologia é colocá-la a serviço de uma espiritualidade antropocêntrica, de uma sociologia ou de uma psicologia. Então, nesse sentido, não existe um interesse na questão de Deus por si, da teologia por si, mas em que medida essa realidade é pragmaticamente desejável. Então, a realidade de hoje, talvez o maior problema nosso hoje seja esse pragmatismo acentuado, e simplesmente a gente precisa ver as coisas acontecerem de modo imediato. Então, como é que eu faço as pessoas se interessarem? Como é que eu faço as pessoas continuarem a estar na igreja? E como é que eu faço as coisas de uma maneira mais palatável? E esse, vamos dizer, é o grande, teologicamente falando, esse é o grande desafio da idolatria. E o que é a idolatria? É a busca de um Deus à nossa imagem e semelhança, e não a busca de Deus que nos leva a conformar-se com a sua vontade e nos leva a um potencial de transformação a partir dele. Agora, o grande problema maior de todos é que eu acho que a nossa cultura platônica e dualista. E quando a gente faz uma oposição dessas duas realidades, a gente faz a opção. Tem que optar pelo andar de baixo, porque as pessoas são de carne e osso, elas têm necessidade amanhã. Então, quando a gente começa a falar de maneira um pouquinho mais aprofundada sobre alguns temas, eu pergunto ao pessoal, vai me valer esse monte de reflexão sobre essas ideias difíceis e complicadas. O que importa é que segunda-feira tem que levantar cedo para trabalhar e o povo tem que ter alguma coisa, entre aspas, prática. Só que essa realidade, que é o desafio da Bíblia, quando a gente ouve o que Deus tem a dizer, a gente se sujeita à palavra de Deus, a gente se permite ser modificado por essa transformação que envolve a realidade espiritual, tem um desdobramento para todas as dimensões da vida, nós seremos pessoas diferentes. Não são mudanças de circunstâncias, de realidades pragmáticas modificadas que vão nos fazer, de fato, pessoas melhores, mas aquilo que Deus nos torna capaz de vencer toda e qualquer situação. Nesse sentido, se o pessoal soubesse quão impressionante é a mudança que existe em função do conhecimento de Deus, seguramente o caminho ia numa outra direção. Aliás, ninguém pode conhecer nem a si mesmo, nem o outro, se não for iluminado pelo conhecimento do próprio Deus. A nossa identidade depende do mandamento, porque o mandamento é a circunscrição, o mandamento é a limitação. Ao ser limitado pela palavra de vida, descobrimos a nós mesmos. A nossa identidade depende do conhecimento de Deus. Ok. A respeito de escatologia, pastor, o teísmo aberto, ele discute a questão escatológica? O que o pastor acha sobre essa questão? De modo geral, o teísmo aberto não trabalha e não discute escatologia propriamente dita. Não há referências assim oficiais nessa direção, porque a própria maneira, a própria apologética de
Deus, caminha nessa direção, e a ideia é, de uma certa forma, não querer entrar muito nisso, mas é possível fazer isso. Então, de modo geral, o que acontece com as pessoas alinhadas com o deísmo aberto é entender que Deus não interfere, não pode ser solicitado diretamente nessa transformação do futuro como aquele que intervém. A escatologia, ela é significativamente imanentista e, portanto, radicalmente realizada. E o que significa isso? Que a ideia bíblica, que é uma ideia fundamental, quer dizer, a história como disciplina no pensamento ocidental é a secularização da escatologia cristã. Escatologia, pensamento histórico é muito importante, ainda que ele não possa se tornar historicista. Nós temos a ideia bíblica, que é a ideia tão muito bem trabalhada pelo George Lett, né, que nós temos o que a gente chama de tensão dialética entre a teologia, a escatologia realizada e a escatologia futura. O reino de Deus, que é a dimensão fundamental da proposta messiânica nos evangelhos, ele chegou, ele está aqui, ele ainda vai vir. Então o reino está presente em nós. Nosso desafio é fazer do mundo um lugar melhor, com as realidades do reino que está na nossa vida, na vida da comunidade da fé, mas é um reino de expectativa do irromper do tempo de Deus para instaurar o bolão acabado, o mundo vindouro. Então, a esperança, né, porque alguns gostam de dizer que a função da esperança é apenas a utopia que estabelece a possibilidade de força para a condição de construção da realidade futura. Mas essa realidade do mundo que vem é uma realidade expressa na palavra, que é a nossa esperança. Nós sabemos que o reino chegará, o reino será vindouro, mas nós devemos viver para implantar esse reino. O que acontece? Com o desequilíbrio escatológico, a gente tem um pessoal excessivamente futurista, que é o pessoal que está aguardando o fim do mundo, sempre descobrindo a nova profecia para dizer que Jesus volta nos próximos 6 meses. Que é o pessoal que não faz nada, porque já é o tempo do fim e acabou. Nós estamos aos 48 do segundo tempo, só esperando o apito final. E o pessoal secular e imanentista que nem acredita em nada disso, diz: nós vamos fazer um monte de obra para melhorar o mundo, que é a única coisa que restou. Então, o desequilíbrio é problemático, é necessário manter a tensão entre as duas realidades e não caminhar um desdobramento perigoso que, apesar de não ter uma formulação explícita sistematizada, os teístas abertos vão cair na direção da chamada utopia que nos convida, ou simplesmente numa proposta de realização do reino pela nossa própria construção. Ok. Bom, durante a preleção do pastor, o pastor chegou a citar Platão e Aristóteles. Voltando para a nossa teologia, é possível desenvolvermos uma teologia saudável sem trazer margens de envolvimento com a questão da filosofia de Aristóteles ou Platão, ou a nossa teologia que ministramos, independente do teísmo aberto, ela está recheada desses argumentos? Esses pensadores, Platão e Aristóteles, com a vertente agostiniana e depois Tomás de Aquino, que tem um desdobramento da modernidade, eles são pensamentos na direção oposta ao teísmo aberto, porque eles tentaram definir a realidade do ser, tentaram definir uma referência mais plausível e estática da realidade. A referência do teísmo aberto, ela é Heráclito, como ponto de partida do elogio do movimento. Ela pode fazer conexões com Hegel, com a ideia mais, vamos dizer, presente nos últimos 2 séculos, que alguns pensadores terem valorizado mais, vamos dizer, o fluxo do que a ideia de uma ontologia de um ser estático. Então, esses pensadores estão dizendo exatamente o contrário, estão dizendo que a nossa teologia é refém do pensamento grego clássico, e começa com Platão e Aristóteles, tem desenvolvimento na Idade Média, e chega
para nós como uma teologia fria, abstrata, racional. Deus de Aristóteles é um conceito abstrato. Eles vão dizer, não, Deus é um Deus vivo, é um ser pessoal que interage com a gente. Até um certo ponto eles têm razão, mas eles não têm razão até o ponto certo. Esse é o problema, né? Eles vão no levantamento da questão que é pertinente, envolve a discussão entre sistemática e teologia bíblica, por isso, principalmente as novas teologias que estão saindo, estão tentando discutir isso. Pega, por exemplo, a teologia do Ernest McGrath, que foi lançada recentemente pela série de publicações. Ele tenta misturar história, e teologia sistemática e um pouco de teologia bíblica. Mesma coisa do William Erickson, que tentou lançar uma teologia chamada teologia cristã. Só está com medo de botar sistemática, porque isso já não pega tão bem assim. É vestir o terno laranja, fora de moda, queima o filme. Então, nesse sentido, esse diálogo é interessante. Só que o teísmo radicalizou isso. Ele disse: toda a tradição que busca referências ontológicas e firmes é bobagem. Deus está ligado com esse fluxo do movimento, que importa essa realidade relacional. Aí é que a coisa, vamos dizer, foi para uma polarização indesejada. Bom, pastor, como é que fica a questão de que o teísmo aberto afirma que Deus ele não é onisciente na sua totalidade, mas ele preferiu não saber o futuro? Essa questão é uma questão famosa, né? E vários professores de cursinho de faculdade, quando pegam um aluno cristão, crente novo e quer trazer problema, ele levanta aquela questão: se Deus é todo poderoso, será que ele não seria capaz de criar uma pedra tão pesada que ele mesmo pudesse carregar? Então isso a gente chama de brincadeiras de lógica. Porque você pode, será que Deus é tão poderoso? Ele pode decidir não existir? Quer dizer, isso é doideira. Você começa a criar mecanismos dentro do quadrado aristotélico de contradição. Então, quando a gente diz Deus pode decidir em algum momento se autolimitar em função da sua soberana ação histórica, pode, mas a gente tem que ir com cuidado nisso, porque quando a gente chega num ponto que a gente diz que Deus resolveu deixar de ser Deus, aí nós estamos entrando em outro departamento, e que para mim é o nosso grande pecado do Ocidente. Porque quando a gente pensa em teologia, a gente tem o que a gente chama classicamente da teologia catafática, que é a postura teológica de reduzir o pensamento, ou pelo menos a revelação bíblica, os limites da nossa apreensão racional. Nós vivemos uma cultura do século XVI para cá que entendeu que a razão é capaz de fazer a leitura adequada da experiência à nossa volta. É a cultura pós o mundo cartesiano. Agora, a realidade do texto bíblico é uma dimensão muito mais ampla, que a leitura racional, a leitura que nós temos do nosso mundo pós-cartesiano, ela é limitada. Por que o sujeito duvida, por exemplo, do testemunho de Jeová? Porque ele quer colocar a trindade dentro de uma equação simplista. Há vários elementos dentro do ambiente da experiência com Deus consagrada da Escritura que não são redutíveis ao racional. O real não equivale ao racional na linguagem, inclusive filosófica, dos estudiosos do século XIX. Muitos deles deu espaço para, por exemplo, o surgimento do existencialismo a partir do século XIX. O que vai acontecer? A parte da teologia que a gente chama de apofática, é a teologia enquanto mistério. Há elementos em que a gente não entra, porque a sua máquina é 1.0, ela não alcança. Quando for redimido 2.0, talvez dá para entender um pouco mais. Vai ter um curso demorado lá em cima, que dura a eternidade toda, talvez você aprenda um pouco. Agora, enquanto a redenção não chega, mesmo quando chegar, nós permaneceremos limitados, nós não temos condição de decifrar e colocar em linguagem simplificada mistérios da divindade. E o terceiro elemento é a teologia do coração, a devocional, é pessoal com Deus. O equilíbrio dessas três relações é fundamental, senão você perde o caminho. Por que teólogo vira gente ruim? Porque ele reduz o sagrado à racionalidade e perde o coração dentro de Deus. Aí eu deixo. Eu ia falar cruz que é do Nossa Senhora!
Eu gostaria muito que o pastor nos falasse a respeito de que do ponto de vista de que o teísmo aberto afirma de que Deus não intervém na história. O que o pastor nos fala sobre esse posicionamento do teísmo aberto, de que ele não intervém? A discussão ela é um pouquinho, vamos dizer, mais complexa, porque o fato de nós termos a realidade de um mundo que funciona sob certas referências organizadas, e a gente pode chamar de leis de outra maneira, dentro do pensamento da teologia clássica, isso sugere aquilo que Tomás de Aquino vai dizer, que existe o que ele chama de ser de Deus, e toda a realidade do mundo criado tem que ser derivada do ser de Deus. Então, essa ideia de que o mundo reflete a Deus necessariamente estabelece essa relação de que existe claramente a marca de Deus, né? Essa ideia da percepção que o Salmo 19 apresenta, a revelação da criação. De certa forma, Deus está presente nessa realidade à nossa volta. E num sentido absoluto, como tudo pertence de fato a Deus, é claro que quando a gente fala em ter fé, dá a impressão de alguém que está fora, né? E fez alguma coisa que não tem nada a ver. O fato de Deus agir de maneira especial na história humana, do ponto de vista da nossa percepção, é uma interferência. Do ponto de vista absoluto, não. Deus continua sendo rei e senhor, fazendo com que só certas coisas funcionem na perspectiva da previsibilidade e compreensão humana, mas em algumas circunstâncias, Deus age de uma maneira que está fora dessa realidade. Ninguém pode dizer que o nascimento original de Jesus é uma coisa que a gente entende, entre aspas, de maneira simplesmente natural. Claro que isso está além da nossa experiência, que a gente pode chamar de senso comum. Então, nesse sentido, a linguagem ela é assim, vamos dizer, escorregadia. O que se quer dizer com isso quando a gente diz que Deus não interfere? Quer dizer que Ele, como Senhor absoluto, dono de tudo, agindo de maneira previsível ou não previsível, Ele não tem como interferir, porque tudo é para Ele, existe nele, tudo bem. Mas a gente quiser dizer com isso, que nós temos um sistema fechado, que Deus não tem domínio e controle, soberania sobre ele, e portanto Ele não vai mudar o curso de nenhuma situação por qualquer decisão sua, ou por causa da sua graça, misericórdia e poder, aí a gente complica o processo. Aí nós estamos fora de uma postura que o texto bíblico toda hora encoraja a gente. Quando a Bíblia vai dizer em Tiago que Elias era alguém que orava e que as suas orações foram poderosas e que a gente deve orar porque ele era alguém sujeito às mesmas fraquezas que nós, paixões, a gente deve orar e Deus, na sua graça, muitas vezes age de uma maneira fora dos limites da previsibilidade humana. Ok, tem alguns teólogos, algumas igrejas que defendem a doutrina. Pastor Luiz Saião, não seria mais fácil nós aceitarmos a ideia do teísmo aberto e isso nos levaria a compreender melhor a questão da humanidade do Senhor Jesus? Com certeza, mais fácil fica. O problema é que não vai fazer jus à revelação bíblica. O problema do teísmo aberto, como de várias teologias limitadas, é exatamente tentar fazer a coisa fácil. E aquilo que parece fácil no princípio é como aprender a dirigir um carro pela metade. Não ficou fácil, ficou. Daqui a pouco o carro parece capotado. Eu só esqueci de mostrar o dedo freio. Mas ficou super fácil dirigir, tinha muito menos coisa para aprender. Então, as limitações da percepção é que são problematizadoras. Quando a gente nega a humanidade de Jesus, é um problema sério. Por quê? Porque o seu sacrifício deixa de ser real. A gente deixa de ter uma referência de identificação de Cristo conosco. Jesus dificilmente pode ser o sumo sacerdote de Hebreus. Mas quando a gente nega a divindade de Cristo, a gente tem um problema mais sério do ponto de vista, vamos dizer, lógico. Por quê? Porque se Jesus morreu, e a sua morte é uma morte absoluta,
absolutamente de alguém como nós, é impossível que a morte de um mero indivíduo que não tenha as verdadeiras prerrogativas da divindade tenha valor eterno e suficiente para perdoar pecados. O máximo que alguém semelhante a nós pode fazer é morrer pelos seus próprios pecados. Por isso, toda a tradição cristológica, desde o início lá dos encontros de Niceia, Calcedônia, entende o quê? A união hipostática das duas naturezas, de modo indissociável. Jesus é 100% divino e 100% humano. Quando a gente quer desfazer essa referência, é igual pegar o café com leite, né? A gente já botou, e tentar botar o dedo lá para pegar só café ou só leite. Não existe essa possibilidade. Qualquer desvio vai provocar uma confusão total, não só na cristologia, mas em toda a nossa maneira de entender, principalmente a obra de salvação. Bom, a última questão, pastor. Será que nós não estamos precisando de uma nova teologia? Uma teologia voltada e adaptada para a nossa realidade, para a nossa geração, para o século XXI? A expressão da pergunta é muito forte, é muito totalizante. Eu não sou uma pessoa tão negativa como a maioria que a gente encontra nos ambientes teológicos. Eu acho que muita coisa boa está acontecendo, bastante. E às vezes a gente tem uma facilidade, né, de ressaltar aspectos negativos e maximizá-los achando que a coisa está indo de mal a pior. Eu vejo, por exemplo, muitos grupos denominacionais de outras tradições crescendo no interesse no conhecimento de teologia como nunca tinha imaginado, buscando uma reflexão maior. Eu vejo as denominações históricas mais abertas e sujeitas à reflexão, a reavaliar a realidade diante do desafio do mundo contemporâneo. Claro que a gente tem uma igreja brasileira, uma igreja, vamos dizer, criança, adolescente, né? A gente não espera que um adolescente tenha o comportamento de uma pessoa experimentada, que acabou, né, de fazer uma pós-graduação. Às vezes nem sempre é muito diferente, mas o problema é que a metade da igreja evangélica brasileira hoje provavelmente se converteu nos últimos 10 anos. Como é que você quer que um indivíduo seja o sujeito crente padrão da periferia de uma cidade grande, seja um Lutero, né? Ou seja, um grande articulador de ideias? É muito difícil. Então, a igreja precisa amadurecer e a gente tem que tomar um cuidado, porque essas atitudes belicosas de sair chutando a garganta do outro não funciona. Tem que tirar a bola sem fazer falta. Não adianta entrar de carrinho. Então, a gente percebe que certas pessoas entram em caminhos equivocados por desconhecimento, por falta de orientação. Se a gente tratar a pessoa civilizadamente, conversar de boa, muita gente realinha o pensamento. Então, não vale a pena entrar nessa postura de zagueiro do Uruguai no final, né, da Copa América, assim, jogando fora de casa, né, do Uruguai, só para mostrar a disposição que realmente eles têm. Nesse caso, não é assim que a gente deve fazer. Então, a igreja precisa de reforma. Eu acho que a necessidade muito grande é um retorno aprofundado da Bíblia, mas para ler a palavra de Deus mesmo, de verdade, beber, receber, refletir. E eu acredito que, com a graça de Deus, o trabalho e esforço dos irmãos, como diz o nosso grande teólogo brasileiro, Martinho da Vila, Deus abençoe. Ivana Vieira, projetos de formatura para todos. Agora, colégios, escolas, faculdades têm com quem fazer toda a cobertura de suas formaturas e colação de grau. Oferecemos serviços fotográficos, filmagens, becas, canudos, faixas, decorações de mesa, som e muito mais. Fones 32373650 ou DDD 11 6578 1642 e também 21165260. Ivana Vieira, tranquilidade e garantia na hora em que você mais precisa.